Olá a todos, neste vídeo vamos abordar o tema da formalização em investigação operacional. Muitas vezes, do ponto de vista académico, nós começamos com problemas que já estão formalizados. Começamos com problemas de maximização que já começam com o máximo de já temos uma determinada função, ou um problema de mínimo onde também já temos a função e as respectivas restrições. No entanto, nós sabemos que a investigação operacional deve estar ao serviço das empresas e a resolver problemas que são reais das organizações. Dessa forma, o domínio da formalização é importantíssimo. Em vez de começar já com uma função, nós devemos começar com o problema, perceber quais são as dificuldades e as decisões com as quais a empresa se depara e de que forma é que vamos usar a investigação operacional para resolver esses problemas. Vamos tomar como exemplo um problema de uma empresa que tem uma fábrica onde produz dois produtos, máquinas de café e frigoríficos. Cada máquina de café necessita de 4 horas de mão de obra para o processo de montagem, mais 2 horas para o processo de embalamento. Já a produção de frigoríficos requer 8 horas de mão de obra para a montagem e 2 horas para o embalamento. O departamento de montagem e de embalagem tem a capacidade instalada de 220 e 180 horas por semana, respectivamente. Através do histórico de vendas, a empresa determinou ainda que por cada frigorífico vendido deverão ser produzidas 2 máquinas de café. Isto por uma questão de ruptura de estoques. A empresa possivelmente fez o estudo das vendas e percebeu que os números mínimos que tem que ter para não ter falha de estoque e poder continuar a fazer vendas é determinado então desta forma. Adicionalmente, a empresa teve também de um cliente uma encomenda de 30 máquinas de café e esta encomenda tem que ser satisfeita e por fim, temos os preços a que vamos vender cada um dos produtos. As máquinas de café têm um preço de venda de 50 euros e os frigoríficos de 330 euros. Ora, neste momento a empresa tem que decidir quantas máquinas de café e quantos frigoríficos deverá produzir para atingir o lucro máximo. Este é um problema típico de investigação operacional. Mas antes de irmos ao problema e à forma de resolução, eu acho que é importante percebermos o que é que estamos a falar. O que nós estamos a falar, e que eu tinha aqui nas considerações gerais, é o processo geral de produção. Como é que um processo geral de produção é constituído? É constituído por inputs, por entradas, pelo processamento e dá-nos origem a um determinado output. Ora, nestes 3 passos, neste processo, o que é que nós precisamos? Precisamos de injetar recursos, matéria-prima, mão de obra direta e gastos gerais de fabrico, por exemplo. Isto são termos que também são familiares também de outras áreas da gestão. O importante perceber aqui é que quando nós estamos a falar de 2 produtos, é normal que estes recursos, a mão de obra, a matéria-prima, os gastos gerais de fabrico, sejam partilhados pelos 2 produtos. E são partilhados de forma distinta. Tomemos como exemplo uma padaria. Uma padaria pode produzir, por exemplo, carcaças, que vende a 20 cêntimos cada carcaça. Para produzir cada carcaça precisa de farinha, 50 gramas, precisa de fazer a mistura de ingredientes numa máquina especial que dura 30 minutos, a mistura, precisa do trabalho do padeiro para fazer a modelação da massa até à forma que nós conhecemos da carcaça, ele demora por cada carcaça cerca de 2 minutos, e por fim a cozedura, as carcaças vão ao forno e estão a cozer durante 25 minutos. Se nós pegássemos num produto apenas, era fácil perceber. Okay, eu todas as semanas tenho 2 toneladas de farinha, por exemplo, vou gastar X tempo em mistura, o padeiro está dedicado exclusivamente a fazer carcaças, portanto, vou produzir 100 carcaças, é 100 vezes 2 minutos, e é muito fácil perceber quanto tempo é que vou despender, e a nível de cozedura também vou gastar 25 minutos de forno, sendo que o forno também tem uma capacidade de espaço instalada. O problema surge quando temos mais do que um produto. Se eu também quiser fazer cacetes, sei que também vou usar farinha, também vou ter que usar a máquina misturadora, também vou ter que ter trabalho do padeiro e também vou ter que ter tempo de forno. No entanto, as unidades são completamente diferentes. O próprio cacete é vendido a um preço diferente, a quantidade de farinha já são 100 gramas em vez das 50 gramas usadas para as carcaças. A nível de mistura preciso igualmente de 30 minutos. O padeiro no cacete precisa de mais tempo, precisa de 5 minutos para fazer cada um dos cacetes, e o cacete também demora mais tempo de cozedura, 45 minutos. Ora,
Quanto mais produtos nós tivermos, mais complexo se torna esta gestão. Até um ponto em que nós percebemos, ok, os recursos que nós temos são, primeiro que tudo, finitos, possivelmente não dão para produzir todos os produtos ou nem em quantidades infinitas, okay? E o próprio preço de venda de cada produto e a necessidade que tem também é diferente. Portanto, a nota mais importante que temos aqui é os recursos são partilhados, ou seja, o tempo do padeiro é partilhado por estes 4 produtos, o tempo de forno é partilhado por estes 4 produtos e temos que perceber se a farinha que temos chega para todos os produtos, se o forno que temos chega para cozer todos os produtos que temos. E o que muitas vezes acontece nas empresas é que há escolhas que têm que ser feitas e há uma escolha de acordo com a rentabilidade. Se eu souber que o cassete, no que diz respeito a preço de venda e custo de produção, é o que tem a maior eficiência, é normal que eu produza cassetes de forma prioritária e depois vou fazer então a gestão dos outros produtos. Portanto, nesta altura em que a empresa sabe quais são os produtos que vende e quais são os recursos que usa para a sua produção, ela tem que tomar algumas decisões e tem que perceber qual é a combinação ótima de produção que permita à padaria maximizar o seu lucro. Deve a padaria fabricar todos os tipos de pães? Quais as quantidades que devem ou podem ser produzidas para cada um destes produtos? E é aqui que entra a investigação operacional e é particularmente útil neste tipo de problemas em que estamos a lidar com vários tipos de variáveis e as variáveis influenciam-se umas às outras de forma simultânea. Então, voltando ao nosso problema inicial, a primeira coisa que nós devemos fazer, temos aqui um texto que é um bocadinho complexo, que fala de muitas variáveis, de muitas restrições. Para conseguirmos fazer a resolução, temos que formalizar este problema. Formalizar é estruturar um bocadinho melhor o problema e transformar numa função e nas suas restrições sob a forma de inequações. Parece complicado, mas vamos por passos. Primeira coisa, vamos fazer uma tabela. Como é que esta tabela está constituída? Na primeira linha temos identificação de máquinas de café e frigoríficos, que ao fim e ao cabo são os produtos que nós estamos neste momento a produzir. A segunda linha dá-nos a identificação. Vamos dizer que a máquina de café é representada por X1, frigoríficos representado por X2. Esta é uma notação que vai ser importante daqui em diante, porque vamos trabalhar com modelos matemáticos, mas é uma variável como qualquer outra. E a seguir vamos então abordar aquilo que são as nossas restrições. Começamos com a restrição que é a restrição da montagem. Ora, nós sabemos, através do problema, que a área de montagem tem X colaboradores, cada colaborador trabalha X horas por semana e totalizam um máximo de 220 horas por semana. Portanto, eu sei que, no que diz respeito à produção de máquinas de café e de frigoríficos, aquilo que um e outro precisa a nível de montagem não pode ultrapassar as 220 horas. Agora, o problema também nos diz, para uma máquina de café eu preciso de 4 horas de montagem, para um frigorífico eu preciso de 8 horas de montagem. E esta linha de restrição de montagem traduz exatamente isso. Então, na coluna das máquinas de café vou colocar 4 horas de montagem, na coluna dos frigoríficos vou colocar 8 e sei que a soma de produção que eu vou ter dado este 4 e este 8 tem que ser inferior ou igual às horas que eu tenho disponíveis, que são as 220 horas por semana. Isto é a informação que vem do problema. É a mesma coisa para o embalamento. A nível de embalamento, eu sei que para uma máquina de café preciso de 2 horas e para um frigorífico preciso igualmente de 2 horas. Aqui por acaso calha ser igual. E sei que a área de embalamento só disponibiliza 180 horas por semana de trabalho. Portanto, a combinação de um e do outro tem que obviamente ser inferior ou igual a estas 180 horas. Depois, aqui no nosso problema, temos também uma imposição. E a imposição, o que é que diz? Diz que por cada frigorífico produzido deverão ser produzidas 2 máquinas de café. A forma de colocar, e esta é uma restrição que faz confusão geralmente a muitas pessoas. Então a forma de colocar é dizermos uma máquina de café tem que ser maior ou igual a 2 vezes a quantidade de frigoríficos. Vamos fazer um cálculo auxiliar para perceber se isto faz sentido ou não. Aqui no cálculo auxiliar eu traduzi para aqui o que temos em cima, portanto o que temos é x1, 1 vezes x1,
tem que ser maior ou igual a 2x2. Okay? De forma mais simples, estamos a dizer que uma máquina de café, que é o produto x1, tem que ser maior ou igual a 2 vezes os frigoríficos, que são o x2. Se olharmos para isto, olharmos para aquilo que é a designação do problema, por cada frigorífico produzido, deverão ser produzidos 2 máquinas, às vezes isto pode parecer que não faz muito sentido. Mas pensemos que o que temos aqui, esta uma máquina de café maior ou igual que 2 frigoríficos, pode ser uma igualdade, porque no limite, se é maior ou igual, pode também ser igual. O que é que isto significa? Significa que uma máquina de café pode ser igual a 2 vezes frigoríficos. Então, mas se eu agora disser que é um frigorífico, e agora esta linha, eu vou começar a ler a linha da direita para a esquerda, ou seja, eu digo um frigorífico vezes 2 é igual a 2. Então faz sentido. Significa que para eu ter 2 máquinas, preciso ter aqui um frigorífico. Ou seja, esta é a forma correta de colocar. E porquê um frigorífico? Porque eu a seguir ainda vou multiplicar por 2. Às vezes parece que é ao contrário, e muitas vezes nós olhamos, e vou fazer aqui o cálculo auxiliar para percebermos que está errado fazer de outra forma. Eu poderia pensar, bom, por cada frigorífico, que é o x2, eu tenho que ter 2 vezes a máquina de café. O que é que isto significa? Que se eu tiver um frigorífico, tenho que ter 2 máquinas de café. Então, neste caso, era um frigorífico é igual a 2 vezes 0,5 máquinas de café. Só usando o 0,5 é que eu consigo respeitar a igualdade de 1 igual a 1. Mas aqui o que estamos a dizer é, para um frigorífico eu teria meia máquina de café. Obviamente não é este que nós queremos. O que queremos é o anterior, em que por cada frigorífico tenho de facto as 2 máquinas. Continuando aqui nas nossas restrições, vamos para a restrição da encomenda. A restrição da encomenda, o que é que nós sabemos? Sabemos que a máquina de café tem que ter, aliás, tem uma encomenda de 30 unidades. Portanto, eu sei que a minha produção de máquinas de café, ou seja, eu vou produzir a máquina de café e por isso coloco o número 1 na coluna das máquinas de café, tem que ser maior ou igual a 30 unidades. Na coluna dos frigoríficos não vou colocar nada porque a encomenda não é relacionada com frigoríficos. Por fim, temos o preço de venda. Máquinas de café são vendidas a 50 euros, frigoríficos a 330 euros. Agora que já fizemos aqui esta identificação neste quadro, o que é que temos que fazer por fim? A formalização. A formalização começa por definir aquilo que é a função objetivo. Como nós queremos atingir o máximo de lucro, dizemos que é o máximo de Z. E o máximo de Z é dado pelo quê? Por 50, que é o preço da máquina de café, portanto 50 euros, vezes x1, sendo que o x1 é a identificação da máquina de café, mais 330 euros, que é o preço dos frigoríficos, vezes o x2. O x1 e o x2, neste molde, não são mais do que a quantidade de máquinas de café e a quantidade de frigoríficos que eu vou produzir no espaço de uma semana. O que é que isto significa? Que ao fim de eu determinar a quantidade ótima de máquinas de café e a quantidade ótima de frigoríficos, venho aqui, substituo o x1 e o x2 no meu máximo de Z e tenho 50 euros vezes a quantidade ótima de máquinas de café mais 330 euros vezes a quantidade ótima de frigoríficos, e isto dá-me o meu output mais eficiente e que maximiza o meu lucro. No entanto, temos aqui todas estas restrições que temos também de documentar. Ou seja, o que nós costumamos dizer é a função objetivo está sujeita a... E o que fazemos é, passamos a informação que temos na tabela em forma de inequação para o lado direito do nosso ecrã. Então, 4x1 mais 8x2 menor ou igual a 220, e esta é a restrição da montagem. A seguir, vamos à restrição do embalamento. Na nossa tabela temos 2 menor ou igual de 180 horas. E fazemos exatamente a mesma passagem. Fazemos também a restrição da imposição. Portanto, x1 maior ou igual a 2x2. E também a restrição da encomenda. O produto x1 tem que ser produzido em pelo menos 30 unidades. E por fim, há uma restrição que não está na tabela, mas que é perfeitamente compreensível. A produção do produto x1 e a produção do produto x2, no limite, é zero.
é de onde parte. Ou seja, o x1 e o x2 ou são zero, porque eu posso decidir que no meu ótimo de produção não produz um destes produtos, ou os dois têm números positivos. Desta forma, colocamos x1 e x2 são maiores ou igual a zero. A determinação das quantidades a produzir para x1 e x2 é o que nós agora queremos determinar. Esta determinação será efetuada através do método gráfico ou através do método analítico, através do algoritmo e do quadro do simplex. Espero que tenham compreendido a parte da formalização, é a parte muito importante da investigação operacional, é o primeiro passo para quando nós estamos nas organizações, e espero que tenham ficado com uma ideia bem definida de qual é o desafio e também daquela parte do que é o processo de produção e o que é que são estas restrições e também do que é a função objetivo. Se me quiserem enviar um e-mail com alguma questão adicional, se detectarem alguma falha no vídeo ou alguma sugestão, podem usar o meu endereço de e-mail e podem também encontrar-me no LinkedIn. Obrigado e boa sorte nos testes e sucessos académicos.